Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro, eu sou seu catequista aqui das redes. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre graus de honra. Muita gente costuma acusar os católicos de adorar Nossa Senhora no lugar de Jesus, ou de rebaixá-lo para colocar os santos acima. Hoje a gente vai entender o que realmente acontece e por que os graus de honra impedem que isso aconteça. Então, sem enrolação, para a gente não prolongar o vídeo, vamos lá, vamos puxar a vinheta e bora começar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para começar a entender o que são graus de honra, o que eles são e para que eles servem. Os graus de honra, como já falou, ele vai diferir os tipos de honra dentro da fé católica. Nós temos dois tipos, a adoração, que é a maior, e a veneração. Como também vai evitar a confusão de Deus com os santos, como por exemplo o que eu citei lá no começo, de adorar Nossa Senhora no lugar de Deus, de colocar Jesus num lugar bem abaixo dele, como também vai organizar em patamares, ou seja, não vai ter isso de Nossa Senhora acima de Deus, de José acima de Nossa Senhora, não. Cada um vai estar em seu patamar, que inclusive a ordem que a gente vai seguir é a ordem desses patamares. Agora vamos ver o que os documentos da igreja falam sobre. Parágrafo 971 do Catecismo. Ele vai falar que Maria recebe a mais alta veneração, mas sem atingir a adoração. Ou seja, apesar de estar mais alta entre os 3 graus de veneração, jamais vai chegar aos pés da adoração. O 956 do Catecismo também vai falar da intercessão dos santos. Os santos intercedem por nós, no entanto, eles não atendem. E o 2132, também do Catecismo, vai voltar um pouquinho na questão das imagens que eu falei lá no vídeo passado. Que a honra à imagem, na realidade, não é para a imagem em si, é para a pessoa que ele está representada. Um exemplo, se tem a estátua de Martim Afonso lá na praça, eu estou prestando culto a Martim Afonso, aquela estátua? Não, e nem ao Martim Afonso em si, eu estou honrando Martim Afonso através daquela estátua. Do mesmo modo com Nossa Senhora, com São José, São Vicente Mártir, ou seja lá qual for o santo que você tem imagem na sua casa. E o Código de Direito Canônico, no número 1186, vai falar que o culto aos santos, ele ajuda na edificação dos fiéis. Ou seja, os graus de honra, eles também estão aí para ajudar na nossa edificação na fé. Só que do jeito certo, a gente não pode distorcer os graus de honra para o nosso jeito. Então a gente já entendeu o que são os graus de honra e para que eles servem. Agora a gente vai começar a entender quais são os nossos 4 graus de honra. O primeiro deles, logicamente, pessoal, é a latria. Latria que vai vir de uma palavra grega que significa adorar, servir e por aí vai. E ela é um culto absoluto, ou seja, o mais alto dos 4 graus de honra. É exclusivo à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nela a gente vai reconhecê-lo como Senhor de tudo. Não pode ser dado a mais ninguém, como eu já expliquei. E os parágrafos 20, 96 e 20, 97 do Catecismo. Se a gente juntar os dois e for resumir a ideia central, eles vão falar que é reconhecer a Deus como Senhor absoluto e submeter-se a Ele. E nós temos exemplos, pessoal, de latria no nosso cotidiano? Claro que temos. Adoração ao Santíssimo Sacramento, uma vez que o sacramento da Eucaristia é a presença real de Jesus. A missa. Depois dele, qual que vem? Agora nós saímos do grau de adoração, vamos entrar nos graus de veneração. Veneração, o mais alto é o de Maria, que a gente chama de hiperdulia. Hiperdulia que também vem do grego, que significa mais alta veneração. Opa, peraí, catequista. Mais alta? Então passou a adoração? Não, porque lembra o que eu acabei de explicar? A adoração é o supremo. Hiperdulia pode ser o mais alto dos 3 de veneração, mas jamais vai poder ultrapassar a latria. Caso contrário, aí sim que se vai tornar idolatria. E o que é dito sobre? Vocês devem ter visto lá no vídeo dos dogmas marianos, que inclusive eu recomendo que vocês vejam novamente, que eu falei do Theotokos, ou então dogma da maternidade divina. Maria, mãe de Deus. O parágrafo 971 do Catecismo vai falar que é uma devoção singular, só que está abaixo de Deus e acima dos demais santos.
E quando a gente pratica a hiperdulia, a gente está fazendo o quê? A gente está reconhecendo o papel singular de Maria na história da salvação da humanidade. E nós temos exemplos também de hiperdulia. Quais são eles, catequista? Terço, consagração, Ave Maria, que a gente reza, e por aí vai. Após a hiperdulia, vai vir a honra a São José, que a gente chama de protodulia. Só que a gente tem que prestar atenção. Proto vem de primeiro, ou seja, supostamente deveria estar em cima de Nossa Senhora. É aí que está a pegadinha, digamos assim. Porque protodulia, ele não é um grau de honra oficial, mas é um termo teológico. E se chama protodulia porque José, apesar de estar abaixo de Nossa Senhora e de Jesus, está acima dos demais santos. E o parágrafo 437 do Catecismo, ele vai falar que nós reconhecemos a missão de Jesus, de José na vida de Jesus e de Maria, de acolhê-los, exercer a missão que Deus deu para ele, que foi cuidar daquela família. Isso que vai estar explicando também a sua ligação à sua missão única. Nós temos os exemplos, a devoção a São José, consagração, orações que a gente reza a São José diariamente e várias outras. E agora, para a gente concluir, vamos falar da dulia, que é o mais baixo de todos, mas não significa que não é importante. Dulia, que vem do grego, significa serviço, honra prestada aos servos. É a honra aos nossos santos, por exemplo, São Vicente Mártir, São Tarcísio, São Carlo Acutis, Santa Rita, por aí vai, todos os santos da igreja, vamos dizer assim. E ela é uma honra pelos seus exemplos e sua amizade com Deus, que a gente tem que lembrar que se não fosse por Deus, os santos não seriam ninguém a não ser pessoas normais como nós. E através do grau de dulia, nós estamos reconhecendo a obra de Deus neles. Mas um cuidado, a gente não pode fazer isso ao ponto de adorá-los, colocá-los acima de Deus, claro que não. Porque senão a gente mesmo vai estar distorcendo os patamares dos graus de honra, o que não pode ser feito de jeito nenhum. E o parágrafo 956, que nós já citamos lá no começo do vídeo, ele vai explicar que eles, estando no céu, intercedem de forma incessante por nós, no entanto, não atendem. Inclusive, eu recomendo vocês verem o próximo vídeo, que nós vamos abordar justamente intercessão e mediação. E o cânon 1187 do Código de Direito Canônico, ele vai falar que só há licitude se a gente venera os servos de Deus canonizados ou beatificados. Não é proibido você ter a devoção a um servo de Deus, um venerável. No entanto, a igreja só reconhece que fazem parte da dulia os que são beatificados ou canonizados. E nós temos exemplos, claro. Exemplo, a admiração que nós temos a alguém, mas sem tirar do devido patamar. Um exemplo, eu posso amar São Vicente Mártir do fundo do meu coração, mas eu jamais vou poder colocar ele acima de Deus. Então a gente entendeu o quê? Os graus de honra, eles são como uma estante. Em cima está o livro mais importante, que é o de latria, embaixo hiperdulia, depois protodulia e dulia. Ou seja, 4 graus de honra que em conjunto ajudam na edificação da igreja. No entanto, eles jamais devem tomar o lugar um do outro. Tem que seguir a ordem correta, para que não corramos o risco de cair em idolatria. Então é isso, irmãos e irmãs. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe todos.